As teorias mais assustadoras dos games. Existe algo muito estranho nos videogames. Não estou falando de monstros, nem de fantasmas, nem de criaturas escondidas em corredores escuros. Estou falando de histórias que surgiram fora dos jogos. Rumores, arquivos secretos, personagens que nunca deveriam existir, jogadores que juram ter visto coisas impossíveis. Algumas dessas histórias foram desmentidas, outras continuam sem respostas até hoje. E quanto mais você pesquisa, mais percebe que algumas teorias são assustadoras justamente porque podem ser verdades. Hoje você vai conhecer as teorias mais perturbadoras da história dos videogames. Mas cuidado, depois desse vídeo, talvez você nunca mais jogue da mesma maneira. Você já teve a sensação de que um jogo estava observando você? Não apenas respondendo aos seus comandos, mas esperando que você tomasse uma decisão, esperando que você cometesse um erro. Por trás de gráficos coloridos e mundos fantásticos, existem teorias tão perturbadoras que transformam jogos aparentemente inocentes em verdadeiros pesadelos psicológicos. Algumas são apenas lendas, outras possuem evidências espalhadas pelos próprios desenvolvedores, e algumas, até hoje, ninguém consegue explicar completamente. Apague as luzes, aumente o volume, porque estas são as teorias mais assustadoras dos games. Lavender Town, a música que enlouquecia as crianças. Imagina ser uma criança, você ganha um novo Pokémon, chega em uma cidade silenciosa, sem alegria, sem música animada, apenas uma melodia estranha. Notas agudas, repetitivas, quase hipnóticas. Segundo uma das lendas mais famosas da internet, a trilha sonora de Lavender Town teria provocado dores de cabeça, ansiedade, pesadelos e até comportamentos extremos em crianças no Japão. A teoria afirma que as frequências mais altas da música seriam audíveis apenas por crianças, causando um enorme desconforto psicológico. Nunca houve provas de que isso realmente aconteceu, mas existe um detalhe curioso. Anos depois, a música foi alterada nas versões seguintes do jogo. Coincidência? Ou alguém resolveu apagar um erro que jamais deveria ter existido? Até hoje, ouvir aquela melodia no escuro causa arrepios em muitos jogadores, porque algumas músicas não parecem ter sido feitas para humanos. Ben, o cartucho amaldiçoado. Imagina comprar um jogo usado, um simples cartucho de Zelda. Você liga o videogame, tudo parece normal, até perceber que existe um save chamado Ben. Você tenta apagar, não consegue. Então o jogo começa a mudar. NPCs olham pra você, a música toca ao contrário, personagens desaparecem, mensagens surgem sem explicação. Você não deveria estar aqui. Essas creepypasta se tornou uma das histórias mais famosas da internet. O mais assustador, os vídeos que acompanham a narrativa pareciam reais. Era difícil distinguir o que era modificação e o que realmente estava acontecendo. Ben Drowned mostrou que o verdadeiro terror não precisava de monstros. Bastava um jogo que parecia saber quem estava segurando o controle. Herobrine, o jogador que nunca existiu. Minecraft sempre foi um jogo sobre exploração, mas imagine caminhar sozinho por uma floresta, encontrar árvores cortadas, túneis perfeitos, construções abandonadas, e então ver alguém parado no horizonte, sem nome, sem expressão, olhos completamente brancos. Você corre, ele desaparece. Essa é a lenda de Herobrine, personagem que nunca deveria existir. Milhões juraram tê-lo encontrado. Fóruns foram inundados com relatos, vídeos, prints, histórias. A desenvolvedora chegou a brincar diversas vezes nas atualizações, dizendo apenas Removed Herobrine, como se ele realmente tivesse estado lá, ou como se nunca conseguisse removê-lo de verdade. Polybius, o fliperama proibido. No início dos anos 80, surgiu uma história impossível de ignorar. Um fliperama misterioso apareceu em algumas cidades dos Estados Unidos. O jogo se chamava Polybius. Pouquíssimas máquinas, nenhuma propaganda, jogabilidade estranha e efeitos psicológicos perturbadores. Insônia, pesadelo, perda de memória, alucinações. Segundo a teoria, homens vestidos de preto apareciam regularmente para coletar dados da máquina, não moedas. Dados, como se estivessem estudando as reações dos jogadores. Jamais foi encontrada uma máquina comprovadamente autêntica, mas a ausência de provas se tornou uma lenda ainda mais assustadora. Majora's Mask e os 5 estágios da morte. Este talvez seja o mais sombrio de todos. Existe uma teoria que afirma que Link nunca sobreviveu aos acontecimentos anteriores. Todo Majora's Mask seria na verdade uma representação da mente do protagonista aceitando sua própria morte. Cada região representaria um estágio do luto. Os 5 estágios do luto foram propostos pela psiquiatra Elizabeth Ross em 1969, no livro On Dead and Dying. Inicialmente, o modelo foi desenvolvido para desenvolver as reações das pessoas com doenças terminais, mas passou a ser amplamente utilizado para compreender diferentes formas de perda, como a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego ou mudanças profundas na vida. É importante destacar que nem todas as pessoas passam por todos os estágios, e eles não ocorrem necessariamente em uma ordem fixa. O luto é um processo individual e pode haver idas e vindas entre diferentes emoções. Primeira emoção:
Negação. A negação é uma reação inicial de proteção psicológica. Quando a perda acontece, a mente pode ter dificuldade em aceitar a realidade. Segundo estágio, raiva. Quando a realidade começa a ser assimilada, é comum surgir raiva. Terceiro estágio, barganha. Nesta fase, a pessoa tenta desfazer ou amenizar a perda, muitas vezes por meio de pensamentos hipotéticos. Também pode surgir promessas religiosas ou espirituais. Quarto estágio, depressão. Quando a pessoa percebe que a perda é definitiva, pode surgir uma tristeza profunda. Esse estágio não significa necessariamente um transtorno depressivo. Trata-se de uma resposta emocional natural ao reconhecimento da ausência. Quinto estágio, aceitação. Aceitação não significa felicidade, esquecimento ou ausência de dor. Significa compreender que a perda faz parte da realidade e aprender a viver apesar dela. A saudade continua existindo, mas deixa de impedir completamente a continuidade da vida. Os personagens repetem frases estranhas. O mundo parece condenado. A lua observa tudo, silenciosamente, como um relógio marcando o tempo até o fim. Quando essa teoria surgiu, milhares de jogadores voltaram ao jogo e perceberam detalhes que nunca haviam notado. Doc Doc Literature Club. O terror escondido. À primeira vista, um simples jogo de romance, cores vibrantes, músicas alegres, mas tudo isso era apenas uma armadilha. Conforme a história avança, o próprio jogador parece quebrar, arquivos desaparecem, personagens alteram o comportamento, mensagens inesperadas surgem. A experiência faz parecer que o software ultrapassou os limites de tela, criando uma sensação inquietante de que suas escolhas e até os arquivos de computador fazem parte da narrativa. O horror deixa de estar apenas nos personagens e passa a envolver o próprio jogador. Talvez o mais assustador dessas teorias não seja descobrir se são verdadeiras, mas perceber que os melhores jogos sempre deixam perguntas sem respostas, porque o medo nasce justamente daquilo que nunca conseguimos explicar. Então, da próxima vez que um NPC olhar para você por tempo demais, e uma música parecer estranhamente familiar, ou que um save desconhecido aparecer no seu console, talvez seja apenas um bug, ou talvez você tenha encontrado algo que nunca deveria existir.